Durante o nosso evento, nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema, eu vou explicar os motivos de eu ter organizado essa audiência pública, porém, contando aqui com a presença do presidente da casa, que muito nos honra, eu passo a palavra para ele, para que possa abrir esta nossa audiência, dizer que pretendo organizar outras tantas, sempre tomarei a liberdade de convidá-lo, porque entendo que a participação do presidente nestes eventos de produção de conhecimento é sempre fundamental. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiro, cumprimentá-los aí, agradecer a presença na sede do nosso Legislativo Estadual, iniciando aqui pela nossa deputada Janaína, a deputada mais votada do nosso Estado de São Paulo e do Brasil, e a importância da gente poder trazer sempre todos os conteúdos e discussões possíveis para o âmbito dessa casa. Acho que o parlamento tem muito essa característica da gente poder fazer o debate independente das nossas posições. Independente de ser favorável ou contra determinado tema, o tema e o debate sempre é proativo. Dizia a deputada Janaína que eu nunca vi esse plenário tão florido dessa maneira, e olha que eu venho constantemente, a deputada Janaína organizou muito bem o debate. Cumprimentar as pessoas, os palestrantes, a qualificação dos palestrantes que estarão aqui hoje, iniciando aqui pela presença do nosso deputado federal, Luiz Felipe de Orlins de Bragança, agradecendo já de antemão a sua presença, ao desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, ao doutor Paulo Sérgio, agradecer aqui, em nome do Legislativo, a presença, ao doutor Antônio Carlos Ponte, procurador de Justiça, também agradecendo, ao doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, também procurador regional eleitoral, ao advogado Dirceu Torresilas Ramos, e também ao advogado doutor Rodrigo Sobrosa. Agradecer em nome de todos. É um praxe na casa que, normalmente, o presidente abre as sessões e depois passa a condução dos trabalhos aos proponentes da sessão. Até porque o regimento é muito claro, se eu ficasse aqui, teria que presidir os trabalhos, mas fiz questão, Janaína, até depois de receber um convite seu, de vir aqui fazer a abertura desse importante debate, e que seja uma produção de conteúdo. Eu acho que isso é importante, que vocês consigam tirar proveito pela qualificação daqueles que estão aqui e produzir um bom conteúdo para um debate extremamente importante. Então, cumprimento a deputada Janaína e, neste momento, passo a condução dos trabalhos para que a deputada Janaína possa conduzir os trabalhos no dia de hoje. Excelência, eu convido Vossa Excelência, antes de continuar o trabalho em outras esferas aqui da casa, a participar da cerimônia do hino nacional conosco. Pois não, então, por favor, todos em pé.
teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues na justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Obrigada, presidente. Obrigado. Com Deus. Bons trabalhos. Obrigada. Muito bem. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Se quiserem aproximar, se quiser pular um pouquinho uma cadeira aqui para ficarmos mais próximos, eu gostaria, primeiro, de fazer um esclarecimento que este nosso diálogo, né, que é o que haverá aqui, não é nem a favor, nem contra nenhum partido político, né? É um diálogo que se estabelecerá em prol do nosso país. Juridicamente, o conceito de audiência pública é necessariamente um encontro com pessoas que pensam de forma diferente. Porque, se todos pensarem da mesma forma, nós não temos uma audiência pública, nós temos um ato. Então, quando alguém convidar os senhores para uma audiência pública, mas todos pensam da mesma forma, na verdade, tecnicamente, é um ato. Tá? Então, esta será uma audiência pública com pessoas que pensam de maneira muito diferente e todas, né, são muito respeitáveis e eu tenho certeza que todo mundo aqui está consciente disso e, obviamente, respeitará todos os palestrantes, mas eu gostaria de solicitar, né, que todas as falas sejam ouvidas com cuidado, com atenção. Todos os palestrantes são pessoas que conhecem a matéria sob o ponto de vista teórico e também vivenciam essa matéria, de alguma maneira, no seu dia a dia, né? Então, assim, vai ser uma grande colaboração para todos nós. Eu tinha programado chamar os palestrantes na ordem alfabética. Entretanto, um dos nossos palestrantes, por ser desembargador, por ser magistrado e ter ainda decisões a prolatar nesta data, vai falar primeiro, porém vai ficar um pouquinho mais para ouvir os colegas e depois vai se retirar. E eu já esclareço a todos os presentes que pode ocorrer do palestrante falar e precisar se retirar. Quando todos os palestrantes tiverem falado, os inscritos, na ordem de inscrição, terão a palavra. Eu vou ficar aqui até a última pessoa se manifestar. Fiquem tranquilos com relação a isso. Então, vamos iniciar, né, o nosso diálogo com a fala do desembargador Paulo Sérgio Brandi Carvalho Galizia. Falei certinho? Falou. Falei? O nosso palestrante é graduado pela Universidade de São Paulo, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, juiz de direito desde 1985, passando pelas comarcas de Piracicaba, Bananal, Pindamonhangaba, Taubaté e também pela capital, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com assento na 10ª Câmara de Direito Público, juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, na classe desembargador, membro do Conselho Superior dos Juizados Especiais, presidente das turmas de uniformização de jurisprudência dos Juizados Especiais, professor assistente na Escola Judiciária Eleitoral Paulista. Muita honra receber Vossa Excelência aqui hoje. Imediatamente passo a palavra para a sua aula. Não posso dizer que seja uma aula, é mais um diálogo aqui. Eu queria agradecer, em nome do Tribunal Regional Eleitoral, estou aqui representando o presidente, o Dr. Carlos Eduardo Padim, que está em viagem, a esse convite da deputada Janaína, que estudou na mesma instituição que e é professora. Inclusive, eu tenho uma assistente que foi aluna sua, é uma fã de Vossa Excelência. Queria cumprimentar todos os meus colegas da mesa, alguns já conhecidos, o doutor Carlos da Ponte, o doutor Luiz Carlos Gonçalves, o professor Dirceu, o deputado, o advogado. Sem mais delongas, em primeiro lugar, eu queria enaltecer a ideia desse debate. Eu acho que é um assunto
que, normalmente, quando se aproxima a eleição, ele é palpitante. E já foi objeto de discussões anteriores, já houve decisões de alguns juízes a respeito desse assunto. E eu acho que, já que nós estamos falando para o público, né, a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, o que é a candidatura chamada avulsa? É a candidatura daquela pessoa que não está vinculada a nenhum partido político. É um fato desconhecido aqui para a população brasileira, porque, obrigatoriamente, para aquele que quer se tornar candidato a algum cargo eletivo, necessariamente tem que estar filiado a algum partido político. Em outros lugares do mundo, em outros países, existe essa possibilidade de que alguém que não esteja vinculado a nenhum partido político possa submeter a sua candidatura, e conhecemos casos, inclusive, de eleições de pessoas desvinculadas a partidos políticos. Então, é um movimento mundial, mas o Brasil está um pouco alatre desse movimento, porque, e fundamentalmente porque, a nossa Constituição tem, entre uma das causas de elegibilidade, a obrigatoriedade de filiação partidária. É o que está no artigo 14, se não me engano, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição. Não é isso? E, entre outras exigências, né? Não é qualquer pessoa que pode ser candidato. Nós temos vários requisitos para que alguém se torne candidato. Mas a candidatura avulsa ela é voltada para aquela pessoa que tem um respaldo popular, representa uma parcela, seja ideológica, seja comunitária, e queira se lançar à política, queira trazer para a política aquelas ideias, mas não queira estar vinculada a um partido político, né? A própria deputada Janaína, ela tem uma força política que independeria de um partido, né? A senhora acabou se submetendo à legislação para se tornar uma das deputadas, aliás, a deputada mais votada. Quer dizer, necessariamente, talvez se esse sistema tivesse vigente, se a senhora levasse à frente a sua candidatura avulsa, quase certo que a senhora teria um sucesso também, independente do partido, né? Agora, o problema é a questão, tanto a Constituição, nesse artigo que eu acabei de mencionar, como a legislação, exige a filiação do partido político. É um pressuposto, né? Por quê? Porque na Constituição de 88, quando isso foi estabelecido, não se imaginava essa possibilidade, ou então, uma época de reconstrução democrática, né, logo após a abertura política, a ideia talvez fosse a de fortalecer os partidos políticos. E os partidos políticos são importantes. Eles são um mediador entre a população, eles têm as regras, eles têm a sua importância. O fato é que nós percebemos que os partidos eles foram entrando num certo, vamos dizer, desprestígio. Primeiro, pelo grande número de partidos, né? É até uma incongruência, porque se exige que haja uma filiação partidária com tantos partidos à disposição, é muito difícil que alguém não encontre um partido para se candidatar, né? Então, os partidos já não estão tão fortalecidos, independentemente da concomitância ou da existência da candidatura avulsa ou não. O desprestígio se dá pela própria criação de partidos em grande número, né? E alguns partidos, a crítica que se faz aos partidos políticos é que não existe neles uma democracia interna. Existem verdadeiros feudos que a gente só analisando alguns partidos, eu não vou aqui citar nomes, mas temos alguns partidos cujo presidente é o mesmo há décadas, né? Como que qualquer sindicato, qualquer condomínio, o síndico, existe uma rotatividade no síndico? Como é que alguém tem a capacidade de ser presidente de um partido por mais de 20 anos? Quer dizer, alguma coisa está errada. Não existe, provavelmente, democracia dentro desse partido, né? Então, nessa situação que se coloca a candidatura avulsa. O que eu posso dizer, a minha participação aqui está ligada ao Tribunal Regional Eleitoral, que regula as eleições, regulamenta e julga as questões derivadas das eleições aqui no Estado de São Paulo,
E a questão da candidatura avulsa, no âmbito do judiciário, ela está mais para o lado de Brasília, mais para o Supremo, porque, de qualquer forma, qualquer modificação da Constituição, há uma ação em andamento no Supremo, que foi determinada a repercussão geral, acho que isso depois vai ser falado com mais vagar aqui para os senhores, mas, no âmbito estadual, nós, quando recebemos um pedido de candidatura avulsa, pelo sistema atual, não temos outra alternativa senão indeferi-las, uma vez que tanto a legislação da Lei das Eleições como a Constituição exigem essa condição, esse pressuposto da candidatura, a filiação a partido político. A questão está sendo discutida no Supremo, já existe um antecedente do Supremo, em que se indeferiu a candidatura avulsa, mas essa propositura se deu por um mandado de junção, mas, nessa decisão do ministro Celso de Mello, ele reafirmou a questão da impossibilidade da candidatura avulsa, reafirmando a obrigatoriedade de filiação partidária, e disse, naquela ocasião, que só um minutinho aqui. Eu estou até com a ementa, né? A questão jurídica que está se discutindo, ela tem como fundamento a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é conhecido aqui pelo Pacto de São José da Costa Rica. E lá no artigo 32, no artigo 23, inciso 2, existe uma regra que, em tese, estaria em confronto com a regra do artigo 14. Porque lá, no número 2 do artigo 23, se coloca, primeiro, quais são o que deve ser observado numa candidatura, que ela não pode ter nenhuma restrição, deve ser permitir que a maioria da população, de qualquer cidadão que queira ser candidato, não pode encontrar nenhum óbice, a não ser alguns que estão ali elencados no inciso 2, e esses, na questão da alfabetização, na questão da nacionalidade, esses estão também previstos na Constituição, limite de idade. Agora, no que diz respeito à filiação partidária, no Pacto de São José da Costa Rica, não há essa previsão específica. Agora, cabe, num primeiro momento, examinar se essa disposição, num tratado, tem força para ser utilizada no sistema brasileiro, porque contraria a Constituição. Primeiro nós temos que fazer essa interpretação. Será que contraria mesmo? Será que o fato de se exigir uma filiação partidária é algo que vá contra os direitos especificados nesse tratado? Ou, porque eu tenho outros tipos de restrição também. Né? Eu tenho uma questão de, se eu quiser me candidatar sendo funcionário público, eu tenho que me descompatibilizar um determinado período. Tenho várias outras restrições, não só constitucionais. Então, até que ponto isso feriria a Constituição ou não? Isso é uma questão que vai ser examinada pelo Supremo. Eu até vou deixar um pouco essa parte para alguns dos outros expositores, porque eu não quero avançar nesse assunto. O que eu posso dizer para os senhores que, atualmente, por decisões já transitadas em julgado, do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, da maioria dos juízes eleitorais, é no sentido de que não se trata de ser contra ou a favor a candidatura avulsa, mas ela não encontra espaço no nosso sistema jurídico atual. Eu até me simpatizo com a ideia, mas a gente precisa primeiro passar por esse obstáculo de ordem legal. E o órgão responsável para, eventualmente, fazer com que esse obstáculo seja superado é o Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira questão. E, só para terminar, para ser assim mais... a segunda questão seria, uma vez ultrapassado esse obstáculo,
como nós faríamos para adequar a candidatura avulsa no nosso sistema eleitoral? Quais seriam os requisitos de uma candidatura avulsa? Qualquer pessoa que tivesse vontade, provavelmente haveria uma necessidade de uma espécie de, entre aspas, apoiamento, o que se dá para a criação de um novo partido. Ou seja, ainda que eu queira me lançar candidato, desvinculado de qualquer partido, eu preciso, de alguma forma, mostrar para a Justiça Eleitoral, para os eleitores em geral, que eu tenho algum respaldo, porque senão nós corremos o risco aí de ter 400, 500 candidatos avulsos. E tem uma questão tecnológica também, questões de fundo partidário, questões de tempo na televisão. Então, acho que seria uma tarefa muito complicada e difícil, mas não insuperável, porque isso existe em outros países, estabelecer a forma pela qual qual seria o procedimento numa candidatura avulsa. Nós não podemos correr o risco de... Eu sou um defensor da Justiça Eleitoral, trabalho lá, da forma como nós organizamos a eleição, porque a organização da eleição também é uma das funções do Tribunal Regional Eleitoral, não é só julgar. Imagina nós passamos agora na eleição recentemente na Índia, né, que demorou acho que 29 dias para terminar. Eu tenho até uma notícia aqui que eu trouxe, que foi do UOL, recentemente, que deu conta, eu até vou ler aqui, vocês desculpem, mas eu preciso, só o título. Mais de 100 funcionários morrem por exaustão durante eleições na Indonésia. Não foi. Votação na terceira maior democracia do mundo contou com 7 milhões de trabalhadores. Né? Então, porque existe formas e formas de eleição, lá eles não têm a apuração eletrônica, e os funcionários foram obrigados a trabalhar, chegamos a 7 mortes por exaustão. Eu conferi essa notícia, é uma notícia verídica. Quer dizer, como é que nós vamos fazer para compatibilizar? Eu estou pintando assim um quadro um pouco pesado, mas é um fato real, né? Porque são países que têm democracias diferentes. A democracia na Índia é muito peculiar, eles têm um sistema em que nenhum eleitor pode ficar mais de 2 quilômetros afastado de um local de votação. Então, eles têm que colocar locais de votação em número superior ao que nós temos aqui de escolas, etc., porque, se isso acontecer, pode macular a eleição. E essa eleição, diante dos vários povos, das várias etnias que residem lá, elas têm várias... Demora 29 dias a eleição. Imagine isso aqui no Brasil, com aquela ansiedade que nós temos para saber o resultado, né, que já entrou no nosso dia a dia, de 2 dias, um dia, no mesmo dia já saber o resultado. Imagina aguentar o mês inteiro. Então, deputada Janaína, eu acho que seria isso que eu gostaria de falar. Não quero me alongar. Nós temos aqui pessoas mais qualificadas do que eu no que diz respeito ao conhecimento teórico. Temos aqui um advogado que está entranhado nessa situação. Ele é um dos autores dessa ação que está sendo examinada pelo Supremo. Por isso, eu não quis me alongar nesses detalhes, porque eu tenho certeza que vão ser abordados pelos meus colegas. Eu fiz uma apresentação genérica para os senhores e, desde já, agradeço a presença e a atenção de todos e espero ter colaborado com esse tema cuja discussão ainda vai dar muito pano para a manga, né, deputado? Muito obrigada, professor, desembargador Paulo Sérgio, pelas considerações. Eu ia anotando aqui, e o senhor falou de um tema sobre o qual ainda não havia pensado, essa questão do apoiamento. Se nós conseguirmos as candidaturas avulsas, eu preciso ser transparente. Eu estou torcendo para que o Supremo autorize. Mas, se nós conseguirmos, eu não tinha ainda pensado na questão do apoiamento. Então eu acho que é importante nós termos essa questão em mente. Porque não adianta também obter um sucesso e não ter um sistema desenhado. Né? Porque nós não queremos um sistema homicida, né? Para que os funcionários venham a falecer. E eu acho que dá para coexistir. Os sistemas podem coexistir. Sim. Eu acho que um não anula o outro. Não, né? Sim. A ideia não é acabar necessariamente com partidos. É permitir que os cidadãos
não precisem estar necessariamente vinculados a partidos. Mas eu agradeço imensamente a participação de Vossa Excelência. E eu vou continuar aqui. Muito enriqueceu e fique absolutamente à vontade. Tá, é uma honra poder contar com Vossa Excelência. Eu peço, eu sei que o colega pediu, mas a gente pode seguir e depois... Claro. Era só um esclarecimento sobre os apoiamentos. Se puder ir anotando e depois falar de uma vez, não tem problema, não tem? Já existiu no Brasil. Então, isso. Mas se puder trazer na sua fala, vai ser excelente. Bem, então, na sequência, também pela questão das agendas, eu vou passar a palavra para o professor Antônio Carlos da Ponte, que é graduado, possui mestrado, doutoramento, é também livre-docente, né, na Universidade Pontifícia Católica aqui de São Paulo, a PUC de São Paulo, procurador de Justiça, Ministério Público do Estado de São Paulo, professor concursado nos programas de graduação, pós-graduação da PUC, onde leciona Direito Penal, Teoria Geral do Direito, é coordenador do curso de especialização, Direito Penal, Processual Penal também da PUC, o COGEAI, professor dos programas de graduação e pós-graduação da Universidade Santa Cecília, parecerista ad hoc da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, integrante do Conselho Consultor da Revista Jurídica da Presidência da República, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, integrou a minha banca de livre docência, né, de outros membros aqui da banca também. É muita honra receber Vossa Excelência, poder contar com seus conhecimentos. Também deixei, acho que não está escrito aqui, mas também tem longa participação na Justiça Eleitoral, né? Eu lembro de ter conversado com Vossa Excelência sobre, não me lembro qual eleição, alguns anos atrás. Então, passo imediatamente a palavra para suas considerações, para sua aula, agradecendo imensamente aqui ter cedido o tempo para o nosso debate. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todas. Eu gostaria inicialmente de saudar a nossa presidente, a professora Janaína Conceição Pascoal, deputada estadual, e dizer da minha grande honra e satisfação de poder participar de um evento que traz na sua gênese o DNA da professora Janaína Pascoal. Tratar de um tema como candidatura avulsa é algo absolutamente relevante, mas a grandiosidade não está apenas no enfrentamento do tema. Está na proposta que é apresentada, no sentido de efetivamente ser travado um debate, na medida em que nós teremos aqui posições diferentes, mas todas elas, sem dúvida alguma, com uma fundamentação jurídica das mais acentuadas. Aliás, isso faz parte do perfil da professora Janaína Conceição Pascoal. A tese de livre docência dela versou sobre ingerência penal, que é um tema um tanto quanto complexo, é um tema que, na época, se mostrava como inovador, e ela, uma professora das mais destacadas, saiu não só com brilhantismo nessa defesa, mas ela vem demonstrando a cada dia o seu compromisso, não só com a cátedra, mas, em especial, com o interesse público. Então, quero aqui registrar a minha honra, a minha satisfação em poder participar desse evento. Quero saudar também o eminente deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, dizer da grande honra e satisfação de poder estar ladeado por Vossa Excelência, cumprimentar o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que é procurador regional eleitoral, sem favor algum, uma das maiores autoridades em direito eleitoral no Brasil. É autor de várias obras, vários livros, e é o responsável pela condução dos destinos do Ministério Público Eleitoral aqui no Estado de São Paulo. Então, é sempre uma grande alegria, uma grande honra participar de um evento que conta com a participação do doutor Luiz Carlos. Quero saudar o eminente desembargador Paulo Sérgio Brandi Galizia, que hoje também oficia junto ao Tribunal Regional Eleitoral. O doutor Paulo Galizia, ele, por todas as comarcas que ele passou no interior do Estado, ele deixou um legado de trabalho, um legado de seriedade e, sobretudo, de competência. Quando ele era juiz em Pindamonhangaba, eu era promotor de justiça substituto em Taubaté. E eu me recordo com muita clareza que, ao chegar na comarca pela primeira vez e indagar acerca dos juízes que trabalhavam na circunscrição, me foi informado o seguinte, que havia um juiz absolutamente diferenciado, um homem detentor de uma cultura ímpar e um homem que tinha uma característica muito própria, que era ter os pés no chão
e os olhos na realidade. E esse magistrado era o Dr. Galizia, não é? Eu tive a felicidade, posteriormente, de constatar isso nos inúmeros feitos com os quais eu tive contato com o trabalho do Dr. Galizia. Então, quero saudá-lo. Quero também saudar o doutor e eminente professor Dirceu Torrecilhas Ramos e dizer da minha alegria de poder participar desse evento, e saudar também o eminente advogado, doutor Rodrigo Sobrosa, que, aliás, é uma autoridade nesse tema e também vem trazer luzes a esse assunto, que é um assunto tão peculiar. Me parece que esse tema, antes de comportar qualquer manifestação favorável ou contrária, é necessário que ele seja delimitado. É muito importante, quando nós vamos discutir um determinado assunto, passar por uma delimitação desse tema, passar por uma delimitação do tema, porque a delimitação ela permite, na verdade, chegar à conclusão dentro de uma linha ou não. E por que eu digo isso? Todo trabalho acadêmico ele necessita de um esforço histórico. E o esforço histórico ele serve para quê? Para delimitar o objeto, para dizer se as conclusões, ao final, elas estão concernentes com a razão pela qual foi criado o Instituto ou não. Quando se fala em candidatura avulsa, parece, num primeiro momento, que nós estamos falando de algo novo. E isso não é verdade. As candidaturas avulsas e independentes, elas já foram contempladas no sistema eleitoral brasileiro. Nós não podemos esquecer que, quando Rui Barbosa foi candidato a presidente da República em 1910 e 1919, naquela época já se falava em candidatura avulsa. E o curioso nesse aspecto é de que, no período correspondente a 1894 até 1922, em todas as eleições presidenciais, ele recebeu votos. Então, a ideia não é uma ideia nova, não é? É uma ideia que já existia, uma ideia que foi adotada expressamente pelo Código Eleitoral de 1932. O Código Eleitoral de 1932, que era conhecido como Código Assis Brasil, ele permitia expressamente as candidaturas avulsas ou independentes. Os artigos 58, parágrafo único, e combinado com o 101, parágrafo 1º, não deixavam dúvida alguma a respeito disso. O Código Eleitoral que o sucedeu, que foi o Código Eleitoral de 1935, a Lei 48, de 4 de maio de 1935, ela continha um artigo expresso, que era o artigo 88, que também falava em candidaturas avulsas e independentes. Na verdade, essa situação ela perdurou até o surgimento da Lei Agamenon Magalhães, que é uma lei de 1945. Foi essa lei, a partir de 1945, que passou a vedar as candidaturas avulsas. E isso veio, mais tarde, a ser ratificado pela Constituição Federal de 46. A Constituição de 46 ela era expressa no sentido de proibir candidaturas avulsas. É muito importante estabelecer esse esforço, em primeiro lugar, para compreender que, a partir de 1945, aqui no Brasil, se constrói um sistema segundo o qual o monopólio das candidaturas ele milita em favor dos partidos políticos. Se isso é correto ou não, é uma outra questão, não é? Mas esse é um ponto inaugural que ele não pode, de maneira alguma, ser esquecido. Ou seja, foi criado um sistema esse que trabalhava com a ideia de monopólio dos partidos políticos em relação às candidaturas. E por que me parece que isso é de extrema relevância para ser colocado? Porque nós construímos um sistema, tanto no âmbito eleitoral como no âmbito do direito penal eleitoral, vinculado a essa temática. Nós sabemos que um sistema nada mais é do que um esquema de interpretação. E um esquema de interpretação que precisa ter unidade, ele precisa ter coerência e ele precisa apresentar, sobretudo, completude. Quando eu falo em completude, eu não estou dizendo que todas as respostas elas precisam estar necessariamente no corpo da lei, mas eu estou dizendo que a lei ela precisa fomentar e trazer alternativas para situações que se colocam no caso concreto. O Brasil ele foi subscritor do Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que não diz, em momento algum, que se admitem candidaturas avulsas e independentes.
O que ele diz é que todos têm direito a ser eleitos. Essa é a disposição contida no pacto. Eu acho que é muito importante que nós venhamos a fazer essa pontuação, porque o pacto ele não autoriza a candidatura avulsa. Na verdade, ele fala uma outra coisa. Ele diz que todos têm direito a ser eleitos. O que nós precisamos daí extrair é se é possível, em função do que estabelece o pacto, estabelecer uma interpretação extensiva, que busca extrair da norma um significado maior do que, à primeira vista, parece conter os termos que a compõem. E, nesse ponto, eu quero fazer coro com o que foi colocado pelo eminente desembargador, o professor Galizia. As candidaturas avulsas, elas, sem dúvida alguma, elas se colocam de uma forma extremamente atraente. Normalmente, quando nós falamos de um sistema eleitoral que contém uma série de mazelas, onde a representação política nem sempre se mostra de uma forma tão clara e de um modo tão objetivo. Mas daí, única e tão somente, advogar algo que, de certa forma, venha a entrar em conflito com o texto constitucional, há uma diferença muito grande. E por que eu digo isso? Porque nós temos uma disposição expressa contida na Constituição Federal. O artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5, ele é expresso no sentido de estabelecer a filiação partidária como sendo uma condição de elegibilidade. Ora, se a filiação partidária é uma condição de elegibilidade, se nós temos o monopólio das candidaturas elaboradas por parte dos partidos políticos, não é tão simples assim se advogar ou se sustentar uma candidatura avulsa. Isso não quer dizer que não seja possível uma modificação do sistema, mas nós teríamos que partir de outras premissas e de outros pressupostos, distintos daqueles que hoje são apresentados na lei. Mas há um outro aspecto também que eu gostaria de trazer à discussão e ao debate, não é? Todas as vezes que nós somos instados sobre um tema novo, o ser humano ele tem uma prática que é muito comum. No primeiro momento, ele ridiculariza, no segundo momento, ele pensa, no terceiro, ele, por vezes, se coloca disposto a mudar. Então, eu gostaria de fazer um exercício um pouquinho diferente. Eu gostaria de fazer um exercício estabelecendo as consequências dessa opção feita por parte da Constituição Federal. Ora, quando nós falamos que o monopólio das candidaturas ele está vinculado aos partidos políticos, nós não podemos esquecer que a legislação eleitoral, que não se resume ao Código Eleitoral, ela também abrange o texto constitucional, ela trabalha com a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, com a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64/90, que foi modificada pela Lei número 135 de 2010, a chamada Lei Ficha Limpa, estabelece um verdadeiro emaranhado. Hoje, em função do sistema adotado, nós não podemos esquecer que isso traz consequências diretas no aspecto do resultado das eleições. Ou seja, esse sistema partidário ele leva a um resultado imediato acerca das eleições. A votação ela sempre é levada em consideração, tomando-se por base o quê? Os votos obtidos pelo partido ou os votos obtidos pela coligação. E nós temos aqui, sem qualquer descredenciamento ou sem qualquer adminúculo, que colocar uma situação muito clara. Eu estou aqui ao lado da eminente professora Janaína Pascoal, que teve 2 milhões de votos numa eleição. Não é? 2 milhões de votos. Ou seja, eu não tenho dúvida alguma de que, se as candidaturas avulsas fossem admitidas, Sua Excelência seria, com certeza, eleita também. Mas eu tenho dúvida se uma pessoa que não tivesse a incursão, ou, por vezes, tivesse a possibilidade de exposição de ideias, ela teria o mesmo sucesso. Quando nós falamos num sistema como esse partidário, nós não podemos esquecer que compete aos partidos políticos disciplinar o tempo de rádio e de televisão durante o horário eleitoral gratuito. E essa é uma matéria que fica afeta interna corporis aos partidos. Nós não podemos também esquecer que a própria verba do fundo partidário ela passa pelos partidos políticos. E nós não estamos diante de um sistema em que o financiamento de campanhas é um financiamento público.
Nós estamos diante de um sistema em que o financiamento de campanhas é um financiamento misto, porque ele conta com dinheiro do fundo partidário e ele conta também com dinheiro proveniente de doações. Por que eu digo isso? Porque a candidatura avulsa ela teria um primeiro problema, não é? Como seria feito o cálculo para que alguém pudesse ou não ter a sua postulação levada adiante e abraçada? Nós teríamos que ter uma espécie de grupo em separado daqueles que estão com candidaturas avulsas e submeter esse grupo às mesmas regras que são submetidos os partidos políticos. Essa é a primeira questão que nós vamos ter que estabelecer para definir até mesmo a composição. Como ficariam as questões atinentes às verbas do fundo partidário? Não é? Como é que isso se regulamentaria? Como se regulamentaria também ou se fiscalizaria eventual abuso do poder econômico? E, principalmente, como compatibilizar a candidatura avulsa com algumas disposições contidas, por exemplo, no Código Eleitoral. O Código Eleitoral, quando ele trata de matéria penal, ele divide os crimes levando em conta a fase do processo eleitoral. É por isso que existem alguns crimes que só podem ser praticados por ocasião do alistamento partidário, que é o caso da pessoa que acaba se inscrevendo em 2 ou mais partidos. O que eu quero dizer é o seguinte: a candidatura avulsa ela não pode ser uma postulação desprovida de uma finalidade maior. Nós temos que entender se a candidatura avulsa ela pode efetivamente contribuir para a construção de uma política de Estado, ou se a candidatura avulsa, por vezes, ela fica restrita, ela fica, na verdade, jungida a uma política de governo. E como também compatibilizar isso com uma democracia como a nossa, que é uma democracia jovem, em que o que importa, por vezes, e me parece que esses são os fundamentos maiores, são as premissas que são estabelecidas a título de um programa partidário. Eu tenho dificuldades para responder isso. Eu acho que o tema é um tema interessante, que ele não pode, evidentemente, contar com uma apreciação absolutamente superficial, mas acredito que, para que ele amanhã ou depois ele possa se consolidar, é necessário que nós tenhamos uma experiência, pelo menos, inicial. Talvez fosse o caso de se cogitar ou de se discutir, se nós entendermos que a Constituição ela vai permitir uma interpretação extensiva, tentar trabalhar com a ideia de candidatura candidatura proporcional no âmbito municipal. E, a partir dessa experiência, tentar avançar para o campo estadual e até mesmo para o campo nacional. Ou seja, nós teríamos, assim, condições de caminhar, observar as dificuldades de implementação e não simplesmente partir da premissa que tudo que foi construído até então deve ser desconsiderado e, a partir de agora, ser feita uma nova construção. Nós precisamos aproveitar o que de bom foi elaborado, foi feito, e, a partir daí, tentar avançar. Então, são essas as minhas considerações. Eu quero, uma vez mais, agradecer esse honroso convite e, em especial, poder desfrutar desses debates que, certamente, contribuirão e muito para o aperfeiçoamento da democracia. Muito obrigado. Muito obrigada, professor da Ponte. Sempre uma honra ouvir as suas aulas, né? Um grande aprendizado. Como eu sei que Vossa Excelência é muito democrático, eu vou fazer um comentário. Essa questão da carta dos partidos, professor, ela é um pouco relativa, porque eu entendi quando o senhor falou das propostas, né? Porque raros são os partidos que cumprem o que está escrito nas suas cartas. E eu ouso dizer que raros são os candidatos que tiveram o cuidado de ler o estatuto do seu próprio partido. E aqui eu vou fazer um comentário. Quando eu estava em dúvida, aquela situação, sendo obrigada a me candidatar, e eu vou dizer, e não tem nada a ver com o PSL, não estou fazendo nenhuma queixa, nenhuma crítica, as pessoas me acolheram, as pessoas me aguentam, porque não é difícil me aguentar. Mas eu li todos os estatutos, e era muito difícil encontrar algum que eu dissesse assim, olha, me identifico com esse. E eu conversei com tantas pessoas, e as pessoas riam, falaram, mas, Janaína, acho que é a única pessoa no mundo que já leu todos os estatutos de partido. Então, assim, é uma ponderação, porque muitas vezes a gente lida com esse sistema, né,
eu acho até que é um sistema que funciona bem, a nossa justiça eleitoral está de parabéns, né? Eu tenho um afeto, não a conheço assim, né, proximamente, mas tenho um afeto muito especial pela ministra Rosa Weber, que fez um trabalho hercúleo aí nas nossas últimas eleições, e todos aqueles que trabalharam igualmente. Mas, às vezes, a gente também lida com esse sistema, sob o ponto de vista teórico, como se ele funcionasse... Faz favor, fique conosco, deputado. Deputado Frederico Dávila, né, que dá a honra da sua presença, agradeço. Acho que tem um lugar ali, deputado, por favor, fique conosco. Então, assim, só para nós podermos também, para além dessas dificuldades que são reais, né, que o desembargador trouxe, que Vossa Excelência trouxe, mas entender que é um sistema que não funciona como, em teoria, deveria funcionar. Né? Mesmo essa questão do dinheiro, quanto mais eu conheço, quanto mais eu acho que não teria que ter fundo partidário, não teria que ter fundo eleitoral, porque é em virtude da existência desses fundos... E eu quero dizer que eu penso isso, porque, assim, outro dia um jornalista... Quando eu chamei essa audiência, o jornalista falou, mas é fácil a senhora falar isso, porque a senhora teve tantos votos. Mas eu pensava dessa forma já antes de eu imaginar que poderia, em algum momento, participar de uma eleição. A existência do fundo partidário e agora do fundo eleitoral está diretamente relacionada às fraudes que surgem todo santo dia. Porque, às vezes, a gente ouve falar de uma fraude e fala, nossa, eu nunca tinha ouvido falar que isso era imaginável, mas as fraudes se renovam. Por que se renovam? Porque existe esse dinheiro alto, né, entre aspas, para ser desviado, vamos dizer assim. Claro que a finalidade não é essa. Mas, então, talvez, professor, nós tenhamos que assim, olhar para esse nosso sistema, preservando o que há de bom, e há muita coisa boa, mas também abrindo possibilidades de alterar, né, o que talvez precise efetivamente ser alterado. E a candidatura avulsa é uma maneira, eu vejo dessa forma, de quebrar. O professor Paulo utilizou uma palavra adequada, o feudo, né? Com esses feudos, porque existem donos, e esses feudos eles são impermeáveis a novas ideias. Então, acho que esse que é o nosso desafio, né? Como a gente quebra esses feudos? E com isso eu quero de novo dizer, não estou acusando ninguém, mas a gente tem que tentar dar esses passos, né? Mas eu agradeço assim, imensamente esse resgate histórico que o senhor fez, é importantíssimo recuperar essas datas, né? Toda a luta do Rui Barbosa, né? Que é um exemplo para todos nós. Mas são só essas ponderações. E aí, imediatamente, eu passo a palavra, obrigada de coração, ao nosso querido professor Disseu Tordesilhas Ramos, né, um professor que sempre colabora muito com o nosso país, com seus conhecimentos, não só em direito constitucional, mas em direito público como um todo. Então, obrigada, professor, por estar aqui conosco, viu, de coração. Vossa Excelência tem a palavra para a sua aula. Não li, perdão, Excelência, li o currículo de todos, perdão, erro meu. O problema é o seguinte, eu sou uma pessoa muito informal, mas existem esses protocolos. Então, não posso ler o currículo de um, não ler o do outro, senão vai parecer que eu estou fazendo aqui algum tipo de discriminação e não faria de forma nenhuma. Professor Dirceu, graduado pela PUC de São Paulo, mestre, doutor, livre-docente pela USP, professor convidado da PUC na pós-graduação, professor na FGV por 25 anos, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, conselheiro do Conselho Superior de Estudos Avançados, CONSEA, da Fiesp, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro da International Political Science Association, foi vice-presidente da Associação Brasileira dos Constitucionalistas, presidiu várias comissões da OAB, é autor de vários livros, dentre os quais eu destaco Autoritarismo e Democracia, Remédios Constitucionais e o Controle de Constitucionalidade por Via de Ação. A palavra é de Vossa Excelência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Deixa eu acertar aqui. Eu quero, primeiramente, agradecer
por estar aqui nesta mesa composta de brilhantes autoridades na matéria e autoridades até na sua vida particular. E peço licença para não nominar, porque já foi feito por algumas vezes e ainda será pela nossa mediadora, Janaína Pascoal, aquela deputada mais votada da história desta casa. E então eu agradeço a ela esta oportunidade. Aqui já houve um retrospecto e eu vou também, para poder fundamentar a minha posição, voltar bem atrás nesse retrospecto daqueles que me antecederam. Eu volto à França no tempo de Versalhes. Vou trabalhar aqui com a origem dos partidos, como é que eles surgiram, como é que eles se formaram. Porque eu já ouvi falar, bom, nesse sistema não funciona a candidatura avulsa, no outro sistema não funciona a candidatura avulsa ou independente. Então, é interessante esse retrospecto para ver que tudo que nós estamos discutindo, nós já tínhamos há 3 séculos atrás. Eu me volto a Versalhes, quando foram formados, depois das facções, os primeiros grupos parlamentares, que eles ficavam em lugares diferentes dentro da Assembleia. Esses grupos, principalmente os bretons, eu lembro aqui, eles acabavam se reunindo para terem reuniões contínuas nos cafés em torno de Versalhes, e isso logo após 1789, logo após o início da Revolução Francesa, e eles discutiam nesse período apenas questões das províncias, questões regionais, questões locais. Mas a partir dessas reuniões, a necessidade levou a que esses grupos, esses clubes, que, como nós falamos, clubes políticos, eles acabavam se reunindo também com outros grupos de outras províncias. E perceberam que eles não discutiam mais só assuntos locais, estavam discutindo matéria de interesse nacional. E aí começa a entrar na discussão desses grupos a ideologia e, posteriormente, o programa, que é o que nós adotamos, o nosso sistema que nós adotamos hoje. Eu estou falando em 1789, quando a Assembleia Francesa mudou-se para Paris, eles encontraram dificuldades em encontrar esses cafés para ter esses encontros dos grupos parlamentares. E aí os bretons, que tinham iniciado em 1789, já quando eles começaram, que estavam isolados, foram se unindo, eles conseguiram, então, fazer essas reuniões num convento, no restaurante de um convento. Por isso que tem esses nomes que muitas vezes nós não conhecemos. Falar bretons, poucos conhecem, mas se nós falarmos jacobinos, todos lembram. E esses então, clubes, eles acabavam se reunindo, assim, desenvolvendo, assim, depois dos jacobinos vieram os girondinos e foram se desenvolvendo e estabelecendo essa política. Então, a partir da Assembleia, esses grupos parlamentares então, começaram com essas reuniões e, por falta de locais, eles começaram a alugar alugar outros lugares onde eles pudessem se reunir. E deu origem, então, aos comitês. Então, todos aqueles que tinham essas afinidades, os grupos com afinidades ideológicas e, assim, de interesses, ou interesses com relação a programas que nós falamos hoje, eles acabavam se reunindo e aumentando por afinidade, cada um no seu comitê. Estabelecia, assim, uma relação permanente e forte entre os grupos parlamentares e os comitês aos quais eles participavam. Então, nós temos aí uma ideia já da fidelidade partidária que existia naquela época. Então, surgem os partidos ideológicos, partidos programáticos.
Mas essas ideias foram se desenvolvendo, nós vemos aí que havia ideias comuns entre esses grupos que se reuniam, esses clubes que se reuniam, não só na França, depois na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. Então, existe afinidade, a fidelidade e havia necessidade de uma disciplina. Mas alguns fenômenos foram ocorrendo, essa fórmula foi se deteriorando, e isso deu nascimento, ou então foi praticamente um motor propulsor das candidaturas avulsas. Quais são esses fenômenos? Primeiro, os interesses. Aquele interesse local, que depois se tornou um interesse com relação à ideologia, a um programa de partido, passou a um interesse profissional. Um interesse profissional que poderia levar até interesses de grupos formados, grupos de interesse. Depois, o interesse por cargos. Começou a ocorrer interesses por cargos, interesse por reeleição. A questão dos cargos é interessante. Já existia um centrão, nós estamos falando aqui de 1789, mas já existiam ali um centrão. E esse centrão era uma coalizão. E essa coalizão do centrão chamava-se, naquela época, uma coalizão dos ministeriáveis, ou seja, me dê ministérios que nós apoiamos. Nós não estamos falando de hoje, não. Nós estamos falando de 1789. Existe um problema que já foi citado aqui, dos chefes interiores, que nós chamamos aqui de caciques, donos do partido. Esses problemas geravam insatisfação e descrença nos partidos. Mas um fenômeno que era muito importante, era o fenômeno da corrupção, já naquele tempo. Esse fenômeno da corrupção, ele começou com a compra de votos e compra da consciência, isso no parlamento da Inglaterra. E essa corrupção, essa compra de votos, essa compra da consciência era quase que oficial no parlamento. Por que era quase oficial? Porque havia dentro da Assembleia um ponto, um lugar, onde os parlamentares iam cobrar pelo seu voto, ia cobrar pelo seu voto. E onde está aí a ideologia se ele vende o voto? Bom, aí foi criado, imagine, uma tesouraria interna que fazia a negociação dos votos, que depois passou a ser chamada uma secretaria, era Patronage Secretary, né? Uma secretaria praticamente, que controlava. Essa secretaria, nós falamos vigiava, mas, na verdade, ela não vigiava, ela policiava. Ela policiava os votos e os discursos dos candidatos que tinham se comprometido, que tinham se vendido. Então, essa secretaria, além de controlar financeiramente essa corrupção, ela dispunha da nomeação de empregos do governo, a título de corrupção mesmo, né? Aí já foi em 1700, aí já era antes, em 1714, na formação dos grupos parlamentares. E o governo fazia a mesma coisa. Parece hoje, o governo, para resistir às pressões das assembleias, fazia a mesma coisa. Bom, então criava-se um problema, um descontentamento com relação aos partidos, uma descrença nos partidos. Isso obrigou o partido majoritário a criar uma disciplina rígida para pôr as coisas no lugar. Os partidos menores também fizeram a mesma coisa. E aí essa questão, esses métodos que eram utilizados foram depurados com o desenvolvimento dos partidos e das coisas na época, e houve um retorno aos tempos antigos de quando ocorreram essas ideias dos partidos. A candidatura avulsa, a candidatura avulsa se desenvolveu porque, diante dessa corrupção, diante desses fenômenos, desses interesses particulares, os partidos perderam interesse. Então, o povo preferia votar
num candidato, num voto pessoal, não num voto dentro do partido, porque não havia nenhuma relação do programa do partido e da ideologia do partido com o candidato. Então, isso levaria ao fim dos partidos. Então, cresceu, nesse período, o interesse pelo voto avulso, pelo voto independente, pelo voto pessoal e não no partido. Até que os partidos, vendo o que vinha ocorrendo, essa descrença, e acabaram se disciplinando novamente. Bom, essas candidaturas independentes, então, elas existiram na Inglaterra, na França, por esse motivo e por outros, porque quando o voto era censitário, os candidatos também eram escolhidos mediante pagamento, eram poucos, então não havia necessidade dos partidos para indicar. Em 1871, ocorreu isso na França. Bom, mas nesse desenvolvimento, para o desenvolvimento das candidaturas avulsas, nós verificamos que e aqui vem em resposta para alguma colocação do apoio. Esses candidatos agrupavam amigos que davam o apoio e faziam a campanha dele. O candidato que se apresentava nessa época, antes desses fenômenos, ele era mal visto na Inglaterra, ele se apresentando sozinho para ser candidato. Mas, mesmo assim, um grupo de homens reunia-se para apresentar um candidato e ajudá-lo na campanha. Aí não era ele sozinho, era um grupo que apresentava esse candidato. Aí já tem o apoio, ele já vinha com esse apoio. Então, nós estamos falando em 1876. Em 1876, eu dou um exemplo da França. Um grupo de estudantes e alguns trabalhadores, operários, se reuniram para apoiar o candidato Émile Acolas, que foi o primeiro candidato socialista na Terceira República. Era um professor de Direito. Então, veja que aqui já era um grupo que formava, já dava o apoio a esse candidato, e ele teve essa candidatura avulsa. E eu repito, é uma candidatura avulsa apresentada, onde nós já tínhamos o voto proporcional, tinha as listas, tem outros problemas de lista, mas não cabe aqui hoje comentar. E nós, dando um salto grande, nós sabemos que hoje nós temos 193 países conforme a ONU. Nós só temos 20 países que exigem a fidelidade partidária. Os outros países não exigem a fidelidade partidária. E, no Brasil, o que nós temos? Já muitas coisas que eu vou falar aqui, eu vou falar rápido, porque já foi mencionada. Nós temos 34 partidos e 73 em formação. Então, é aquilo que já foi colocado. Nós temos 34 ideologias, nós temos 34 programas. Os programas do partido, quando a professora Janaína já falou, são programas repetitivos, são programas abrangentes, porque eles querem todo o eleitorado. São programas semelhantes. E nós perguntamos, o candidato e os eleitos, eles conhecem os programas, como foi mencionado aqui, eles conhecem os programas? O eleitor conhece o programa em quem ele vota? E aí surgem os caciques, que já foi dito aqui, os donos do partido, como eles chamavam naquela época, os chefes interiores do partido. São eles que selecionam os candidatos, eles controlam as verbas, eles controlam o tempo da mídia. E aí surge uma nova pergunta, e já foi dito aqui também, há democracia interna dentro desses partidos? Os eleitores votam no programa, na ideologia, ou eles votam no candidato, como eu falei aqui, que ocorreu no século XVIII e no século XIX na Europa, na Inglaterra, na França e outros países? Eles votam no candidato, na pessoa, ou eles votam no programa de partido, né? Bom, o candidato eleito, o representante do povo, ele representa o povo? Nós não queremos dizer aqui que há um mandato imperativo, que ele tem que fazer o que o povo manda. Ele foi eleito como o melhor não deve perguntar para os piores o que ele deve fazer. Mas ele é eleito aqui, em tese, no Brasil,
por um partido que tem programa, um partido que tem ideologia, ele tem que ser fiel a esse partido. Daí a fidelidade partidária e ele perder, inclusive, o cargo se ele mudar. Mas ele não representa. E tem, acima de tudo, um dever de moralidade. Existe esse dever de moralidade por parte do eleito? Então, são questões que nós colocamos no Brasil, né? Então, nós verificamos, historicamente, e isso também já foi lembrado aqui hoje, que os candidatos independentes, eles são embriões da formação de um partido. Eles poderão ser o embrião. Esses independentes, amanhã, podem ter uma afinidade e fundar um partido autêntico, como nós queremos, como era na origem dos partidos, não de cima para baixo, ou para ganhar as eleições, e muda para lá e para cá, sem nenhum sentido. Então, esses candidatos, a importância dos candidatos avulsos é essa também, de formar os partidos. Muitos querem dizer que o candidato avulso é contra o sistema. Se ele é contra o sistema, 34 partidos com ideologias diferentes, programas diferentes, também não seria contra, mas, na verdade, historicamente, nós verificamos aqui que a candidatura avulsa não contraria nenhum dos tipos de sistema, foram aplicados em todos os sistemas. Então, o candidato independente, ele também se identifica com um programa e uma ideologia. Quem não conhece as linhas da professora Janaína, do presidente Bolsonaro, que poderiam ser eleitos tranquilamente desvinculados de partido? Então, vai se conhecer, né? É lógico que tem que ter uma regulamentação também, como nós já ouvimos direitinho, para resolver esses tipos de problema, como o candidato vai se apresentar. Nós verificamos também que a candidatura independente é mais democrática. Por que ela é mais democrática? Porque nós vamos votar diretamente em quem nós queremos. É um engano nós acharmos que nós temos eleições diretas. Quem escolhe os candidatos são os partidos. E nós vamos votar em quem o partido escolheu. E se nós tivermos outro bom candidato, não podemos votar, se ele não for filiado. Eu ouço muitos parlamentaristas também falar em eleições, aqueles que defenderam a eleição direta, que querem um sistema francês. O sistema francês é mais presidencialista que o Brasil. Outros falam no sistema alemão, porque querem a direta e sistema alemão. No sistema alemão, eles não votam nem para presidente nem para primeiro-ministro. Então, eles não sabem nem o que estão falando, né? Então, esses são alguns problemas. E aqui também já foi dito, nós encontramos uma barreira. Uma barreira no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º, mesmo na lei infraconstitucional 9.096, que exige a filiação partidária. Nós temos o Pacto de São José da Costa Rica. É certo que a nossa Constituição fala lá no artigo 5º dos parágrafos que os direitos têm aplicação imediata, mas os direitos do artigo 5º. E ele fala aqui também que não esgota os direitos que nós poderemos adotar, temos direitos decorrentes de tratados internacionais. Então, o Pacto de São José da Catarina não é um direito do artigo 5º, mas é um direito político, e está fora disso. Mas também lá diz que, para ter um Estado constitucional, o tratado tem que ser votado como emenda, tem que ser aprovado por 3/5, 2 turnos, em cada casa do Congresso. Aí ele vai ter status constitucional. Muitos dizem que o status do tratado seria não legal, não constitucional, supralegal. Tudo bem, ele é supralegal, mas é abaixo da Constituição. E o artigo 102, das competências do Supremo Tribunal Federal, diz lá claramente, no inciso 3º, que o Supremo Tribunal Federal controla a constitucionalidade dos tratados. Se ele controla a constitucionalidade dos tratados, é porque os tratados estão abaixo da Constituição. Então, fica difícil, primeiro, porque está abaixo da Constituição, segundo, porque ele não está ali no artigo 5º, onde fala de outros direitos, ele está no artigo 14, que trata dos direitos políticos. São todos direitos fundamentais, mas não direitos individuais, como está previsto
no artigo 5º, nos seus parágrafos. Então, nós temos aí esses problemas para superar com relação ao Pacto de São José, mas eu acho que nós temos que trabalhar, professora Janaína, eu acho que nós temos que trabalhar para uma emenda constitucional. Eu acho que é o caminho. Ou por uma iniciativa popular comandada por Vossa Excelência, que iniciando isso vai rapidamente colher as assinaturas suficientes, porque emenda constitucional não tem iniciativa popular, sabemos disso, mas ela pode servir de referência e força para aprovar uma emenda constitucional que deve ser proposta pelo presidente, pelo Congresso, ou para as Assembleias Legislativas de todos os estados. Esses são os competentes para propor. É uma iniciativa popular de solicitação, talvez de pressão, para que faça uma emenda constitucional, para que... Aqui é um deputado federal. Ótimo, né? Já pode ler. Então, nós vemos aqui, alguns casos pontuais, os Estados Unidos, para qualificar os candidatos para o Legislativo, no artigo 1º e na seção 1ª, para deputado, não exige filiação partidária. Para o senador, também no artigo 1º, não exige a filiação partidária. No artigo 2º, para o Executivo, não exige a filiação partidária. Nós vimos aqui, historicamente, que a França, a Alemanha, existem eleitos independentes. Macron, ele foi do Partido Socialista, depois ele ficou independente, foi eleito, e voltou agora para um partido que tem lá na França, que não são muitos como aqui, mas o suficiente para atender as ideologias da população. Então, nós estamos vendo esses países que eles não adotam a filiação partidária. E eu repito, apenas 20 países de 193 que nós estamos no mundo é que adotam a filiação partidária. Então, eu acho que nós devemos fazer um trabalho para que nós possamos modificar, se é difícil, através de uma interpretação, uma questão interpretativa do Pacto de São José, mas com uma emenda constitucional, nós poderemos modificar a Constituição, não é cláusula pétrea, poderemos modificar a Constituição e atingir aquilo que nós desejamos, e pela exposição que eu fiz, é por isso que eu sou adepto da candidatura independente e da candidatura avulsa.